Nesse vídeo vamos falar do golpe no golpe. É que o Temer pode não completar o mandato dele de presidente até 2018 e o Brasil correr o risco de ter eleições indiretas, que são aquelas que o presidente não é eleito diretamente pelo povo, e sim pelo Congresso Nacional. Vamos entender então como isso funciona, juntando aqui esse quebra-cabeça e colocando a notícia dentro do contexto, o que é característica do nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal Notícia Comentadas. Aqui a gente vai comentar exatamente isso. Lembrando que não temos censura e você pode ficar à vontade para comentar, criticar ou fazer qualquer coisa em relação a esse vídeo, inclusive compartilhar nas redes sociais e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Pois bem, vamos entender o que está acontecendo com essa coisa de golpe dentro do golpe. Vamos entender por quê. Primeiro, vamos definir o primeiro golpe, que foi esse que foi feito aí do Temer assumindo a presidência da República. Inclusive já foi confessado até mesmo pelo próprio Temer. Diante aí de nada menos do que a ONU, o Temer foi à ONU e assumiu o golpe lá na ONU para todo mundo escutar. Estranhamente isso não foi colocado na grande mídia, mas nós já fizemos um material aí explicando como isso funcionou. Pois bem, o PSDB, inconformado com a perda das eleições de 2014, ele tentou de várias formas impugnar a candidatura Dilma e Temer. E daí ele moveu diversas ações contra essa candidatura, inclusive tentou dizer que as urnas eletrônicas eram falsificadas, que o processo de não sei o quê. E daí tem um desses processos que ainda está em vigor, que é justamente esse aqui. Vamos entender que processo é esse, olha só. Aqui na revista Carta Capital diz o seguinte, que a ameaça ao interino vem do Tribunal Superior, razão para ele namorar o presidente da corte, tarará, caso o impeachment seja aprovado. Isso aqui ainda é antes do impeachment. Eles falam aqui da questão das finanças da campanha de Dilma e Temer. Então eles estão movendo essa ação contra a candidatura de Dilma e Temer, que pode resultar na impugnação dessa chapa, dizendo que nesse caso aqui, dessa impugnação, tem a ver com as contas, com as finanças, que estariam erradas. E daí o que acontece? Isso aqui foi publicado antes do impeachment. Tá? TSE deve julgar a chapa de Dilma neste semestre. Então aqui, ó, continua ainda antes do impeachment. Isso daqui, olha, em janeiro de 2016. Aquela outra notícia lá em agosto de 2016, antes do impeachment ainda. Isso aqui também. A ação contra Dilma e Temer já era, aqui no dia 28 de janeiro, já era atuante. E aí, olha, o ministro Gilmar Mendes, vice-presidente do TSE, acredita que a ação na impugnação do mandato contra Dilma e do vice deverá ser julgada pelo tribunal até o fim desse semestre, até julho de 2016. Isso aqui é o Gilmar Mendes, que é o responsável. A ação é movida pelo PSDB, derrotado na eleição de 2014. O partido alega que houve abusos de poderes econômico e político por parte da chapa vitoriosa, que Dilma e Temer receberam dinheiro de propina ligado a contratos da Petrobras investigados na Operação Lava Jato. Ora. Logo quem está acusando os outros de receberem dinheiro da Lava Jato? Aécio Neves. Na verdade, o Aécio Neves ele se orgulhava na eleição presidencial de nunca ter perdido uma eleição para o PT. Então, e que o PT era freguês dele e tudo mais. Aí ele levou uma derrota apertada, mas levou uma derrota e ele não conseguiu se conformar. Como um meninozinho mimado, não gosta de perder, ele fez o inferno do Brasil. Ele foi tão inconsequente que através de uma crise política ele levou o Brasil inteiro a uma crise econômica. É preciso entender isso, pessoal. O inconformismo, o Brasil estava bem de economia, e aí o inconformismo com a eleição fez com que criasse esse tumor, criou-se então uma crise política, e com essa crise política o governo não conseguia mais aprovar medida nenhuma, ficou ruim, né? Difícil de administrar o país sem conseguir aprovar nada. E essa crise política resultou, então, na crise econômica. Tudo pela ganância e inconformismo, inicialmente, de uma pessoa, Aécio Neves. É preciso entender isso, né? A situação atual do Brasil, graças inicialmente a Aécio Neves. Isso é história também, né? Isso também vai ficar para os livros de história. Então, o PSDB, na figura aí do Aécio Neves, eles moveram essa ação. E daí, quando foi no dia
31 de agosto, a Dilma Rousseff perdeu o mandato da República, né, sofreu o processo de impeachment. Um pouco antes disso, e já percebendo que a Dilma ia perder o processo de impeachment, o Gilmar Mendes, né, julgamento da chapa Dilma Temer, dificilmente sai em 2016. Diz Mendes, o mesmo Mendes que disse que acreditava que ia sair no primeiro semestre, diz agora que dificilmente, não sai nem no segundo semestre, dificilmente sai em 2016. Lógico que ele já tinha informações aqui suficientes, aqui no dia 6 de junho de 2016, que o impeachment poderia ser aprovado. Aí ele já foi se adiantando logo e falando que dificilmente poderia sair em 2016. Isso por quê? O que acontece se o julgamento dessa chapa não sai em 2016? A ação no TSE contra a chapa Dilma deve ir até o final, afirma Anastasia. Anastasia, que é do PSDB, né, o relator do processo do impeachment, afirmou que a ação da autoria do seu partido contra a chapa Dilma Temer deve ser julgada até o final pelo TSE. Quer dizer, eles vão levar o julgamento até no final. Isso aqui no dia 15 de agosto de 2016. Portanto, antes do impeachment, que foi 31 de agosto. Então aqui ele já estava dizendo que ia ser julgado até o final. Embora algumas pessoas, por exemplo, aqui a Anastasia se coloca de maneira contrária ao posicionamento de alguns colegas de partido que defendem aos bastidores que o PSDB retire a ação no TSE, já que compõe a gestão interina de Michel Temer. A ação tem natureza pública. Aqui o Temer já estava no governo, né? Assim como aqui nesse dia também. Olha aqui, ó, no dia que o Temer, que o julgamento aqui em junho de 2016, o Temer já era presidente interino. Então o Gilmar Mendes já foi se adiantando aqui dizendo que o julgamento não sairia em 2016. Agora você vai entender por que eles não querem que saia o julgamento desse negócio aqui em 2016. Porque é o seguinte, pessoal. Aqui na próxima notícia a gente vai ver do Correio do Brasil. Tucanos se colocam em marcha nova tentativa de fazer eleições indiretas. Aqui do dia 25 de setembro de 2016. O que acontece? Nos planos tucanos, melhor seria a convocação de eleições indiretas somente no ano que vem. Assim, não faltariam candidatos da legenda conservadora para concorrer em um congresso dominado pelas forças de extrema-direita. Resumindo esse artigo aqui, eu acho muito importante você ler esse artigo aqui do Correio do Brasil, porque é o seguinte, se o julgamento dessa ação do PSDB acontece em 2016 e tira o governo Temer da presidência, então o Brasil vai ter eleições diretas, vão ser convocadas novas eleições e o Brasil vai escolher, o povo brasileiro vai escolher através do voto o presidente do Brasil. Porém, se esse julgamento acontece em 2017, ou seja, há um ano antes das eleições, um ano, 2 anos antes das eleições, 2 anos, então vai haver eleições indiretas, onde o Congresso, né, faz a eleição e o povo não participa da eleição. Então isso seria o quê? O golpe dentro do golpe. O PSDB parece que está usando o Temer, envolvido aí nas suas vaidades de ser presidente, de falar, postado e não sei o que, ir para a ONU. O PSDB está manipulando isso. Por quê? Porque o PSDB sabe que em vias normais, através das urnas, eles não conseguem eleger um presidente. Então eles vão dando golpe em cima de golpe. Esses golpes, por exemplo, encabeçados por pessoas como o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio Neves e toda essa turma do PSDB, que são pessoas altamente comprometidas com o entreguismo, com a privatização, com a entrega de tudo que é minimização do Estado. Né? O Estado brasileiro, na opinião deles, tem que ser o que? Mínimo. Ele é praticamente impotente, não tem opinião mais de nada, porque o Estado é mínimo. É desprezível até na opinião deles. São as grandes empresas que vão dominar, as grandes empresas de preferência internacionais, elas que vão ditar o que pode acontecer no Brasil. Imagine uma grande empresa dessas dominando, por exemplo, o petróleo, que é o grande sonho deles, entregar o petróleo para essas grandes empresas, eles que vão ditar as regras dentro de um governo. E o Estado sendo o mínimo, que se dane. E tudo isso por quê? É lógico isso, ele como brasileiro fazer isso? Não, não é lógico, mas é a ganância. Tudo em nome da ganância de ganhar cada vez mais dinheiro.
Só pode ser explicado por isso, porque assim não tem lógica um processo de um brasileiro entregar o país, diminuir o tamanho do Estado, sabe, e confiar que as empresas estrangeiras, o capital externo, especulativo do jeito que vai fazer a melhor coisa para o Brasil. É uma coisa assim, não sei, esse tipo de gente que acredita nesse tipo de coisa é estranho, é no mínimo estranho. Não sei se é inocente ou é burro mesmo, não sei que nome a gente dá direito para isso. Aí o que acontece? O que vocês acham que acontece nas eleições? Bom, o PSDB pressionando com essa ação, o Gilmar Mendes é o cara que vai decidir então sobre essa ação. Ele já disse que ia ser no primeiro semestre de 2016, depois falou que dificilmente seria em 2016, depois que o Temer estava lá. Aí o que você acha que acontece? Acontece isso aqui, ó. A ação contra Temer, Dilma e Temer no TSE fica para 2017. 16 de setembro de 2016, esse mês. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral de receber novos documentos e tomar novos depoimentos fará com que a ação impetrada pelo PSDB seja prorrogada até o ano que vem, o que inviabiliza a realização das eleições diretas junto à população, caso Michel Temer seja cassado. A escolha de um novo presidente da República seria feita então através do Congresso Nacional. Então é aquela famosa manipulação, né? Manipulação. Bom, ele poderia ter feito julgamento esse ano? Poderia. Mas aí o que eles fizeram? Decidiram então tomar novos depoimentos. Toma um novo depoimento, porque aí não dá tempo, aí joga a eleição para o ano que vem. E aí o que acontece? A eleição está para o ano que vem, nas mãos de Gilmar Mendes. Ou seja, todo o governo do Temer está nas mãos de Gilmar Mendes. Entenda isso. Comissão define regras para a eleição indireta de presidente da República no Brasil. Essa notícia aqui é de 2013, junho de 2013. Eleição indireta está prevista na Constituição para caso de vacância de cargos, ou seja, o cargo está vago, dos últimos 2 anos do período presidencial, que é o que acontece agora. Nesse período de eleição, os eleitos apenas completam o período de seus antecessores. Eles querem, de qualquer maneira, chegar ao poder e sabem que não conseguem isso nas urnas, então eles estão manipulando tudo para que eles consigam chegar ao poder sem ter que passar pelas urnas. É aquilo que a gente chama de golpe dentro do golpe. O Temer é o laranja deles, é o vaidoso. Eles dizem, olha, Temer, vamos te colocar na presidência, mas olha, preste atenção, a gente vai, né, a gente quer também. Então o Temer o que fez? Colocou, por exemplo, o PSDB que manda no Temer, na verdade, né? Então ele colocou lá o José Serra no cargo lá de ministro das Relações Exteriores. E o José Serra está numa aflição muito grande para entregar, por exemplo, o pré-sal. Porque, imagina, por que essa aflição tão grande? Você acha que é por ideologia mesmo? Que ele acredita que realmente os brasileiros são incapazes de explorar o pré-sal? Ou será que tem alguma coisa de dinheiro rolando aí por trás? Por que um cidadão tem uma aflição tão grande de entregar isso para o exterior, sabendo que a Petrobras é uma das empresas mais bem conceituadas, que dominam tecnologia de ponta na exploração do petróleo? Será mesmo que existe a necessidade de entregar isso? Bom, a questão é o seguinte, pessoal. Com rejeição menor, isso aqui é do Datafolha, 17 de julho de 2016. Lula lidera a corrida eleitoral para a presidência. Então, o Aécio Neves já foi escutado aqui nesse cenário. O Aécio Neves aparece como postulante à presidência. Lula tem atualmente 22, né? E o Aécio Neves é doido para virar presidente. Então ele já está sabendo que não vai conseguir ganhar, ainda mais quando se aproximar as eleições, que todo aqueles processos de corrupção contra ele vão surgir, claro que vão surgir cada vez mais, e vão ser usados. Ele já está articulando. O que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que esse processo fosse para 2017, mas ainda não acabou. Juristas pedem impeachment de Gilmar Mendes por ligações com o PSDB. Jornal o GGN. A gente tem publicado aqui que, por exemplo, o Gilmar Mendes tem ligações muito fortes com o PSDB. Inclusive, Gilmar Mendes é chamado aqui pela Carta Capital como tucano de toga. Em dezembro de 2014, veja bem, 2014, antes até de toda essa reviravolta, antes do canal Notícias Comentadas, tá, o Gilmar Mendes é acusado, porque existem diversas ações do Gilmar Mendes que ele beneficia o pessoal do PSDB. Lembrando que
o Gilmar Mendes foi colocado como juiz do Tribunal Superior, aliás, como juiz do Supremo Tribunal Federal por indicação do Fernando Henrique, um tucano. Ele está lá por indicação do Fernando Henrique. Então ele tem ligações históricas com o PSDB. E é chamado de tucano de toga. Por quê? Porque está no ministério. Aí ele, para se defender dessa afirmação, aqui em março de 2016, ele diz assim: não estou proibido de conversar com o Serra nem com a Aécio. Isso aqui aconteceu um pouco depois, durante aquele processo, em meio à intensa turbulência política que tomou o país nas últimas semanas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, virou um dos focos da atenção ao decidir na noite de sexta-feira suspender a nomeação do Lula como ministro do chefe da Casa Civil, algo que rendeu aos ministros críticas de suporte à parcialidade com o novo governo. Mas também, aí logo depois ou antes disso, ele pegou e foi flagrado aí numa foto aí de alguém, ele jantando com a Aécio Neves e com o José Serra. Os dois estavam jantando. E aí, fulano, como é que vai? Se encontramos aqui por coincidência, vamos jantar. Pois é, justamente nesse período. Então o Gilmar Mendes é acusado por muita gente de ser um tucano, só que de toga. Aí o que acontece? Vamos juntar aqui os pontos, vamos analisar os pontos. Bom, o Michel Temer sempre tinha a vaidade de ser presidente. Então ele estava ali, ó, o PSDB, que nem um satanás no ouvido dele lá, dizendo: olha, você pode ser presidente. Até que ele se convenceu, resolveu participar do golpe. E daí o PSDB apoiou fortemente isso, o PSDB e os seus apoiadores, aí o DEM, todo esse pessoal, resolveu apoiar o Temer para que ele fizesse o golpe. Claro que com o golpe, essa questão da Lava Jato, por exemplo, eles poderiam abafar mais a Lava Jato, já que agora o ministro, o chefe da Polícia Federal, que é justamente o ministro da Justiça, ele nada mais é do que alguém da base aí do próprio PSDB, né? Bom, como é característico do nosso canal, a gente não vai afirmar nada sem ter provas. Então aqui, olha, Alexandre de Moraes, essa notícia é de maio de 2016. Alexandre de Moraes, PSDB, ministro da Justiça do governo Temer. O Ministério da Justiça é chefe da Polícia Federal. Como eu estou mostrando aqui para vocês, nesse decreto aqui 73.332 de 1973, aqui no artigo 1º diz o seguinte. Aqui, ó, esse decreto ele define a estrutura do Departamento de Polícia Federal e dá outras providências. Aqui no artigo 1º diz o seguinte: artigo 1º, ao Departamento de Polícia Federal, com sede no Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido por um diretor-geral. Mas ele é subordinado ao Ministério da Justiça. Pois bem, quem é o ministro da Justiça atualmente? Alexandre de Moraes, do PSDB. E a Operação Lava Jato está sendo coordenada por quem? Pela Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro é só o juiz que julga essa investigação da Polícia Federal. Portanto, o PSDB sabia que ele só poderia abafar o caso de corrupção se ele fosse chefe da Polícia Federal. E para ser chefe da Polícia Federal tem que ser ministro da Justiça. Então condicionou o Temer e diz: olha, nós temos que ter o Ministério da Justiça. Como eles também têm interesse em entregar a Petrobras, ele faz isso com o Ministério das Relações Exteriores. Como eu estou mostrando para vocês aqui no próprio site das Relações Exteriores. José Serra é ministro das Relações Exteriores. Eu mostro isso porque hoje é claro e evidente, mas daqui a alguns anos, né, esse link aqui ele não vai existir mais, vai ter outro ministro das Relações Exteriores, não vai ser o Serra. Então estou mostrando aqui em vídeo que é para provar no futuro que isso realmente foi assim. Pois bem, o Alexandre de Moraes, olha, é preciso entender isso aqui, pessoal. O novo ministro foi advogado de Cunha, Eduardo Cunha, corrupto, talvez o mais corrupto do Brasil, deputado federal, que foi cassado agora, e é amigo antigo de Michel Temer. Certo? Mortes registradas com confronto da PM cresceram 61% em sua gestão. Então é o cara que ele é chegado a uma violência e uma morte, extermínio, esse tipo de coisa. Ele é chegado, porque tem índice aí, né? Escolhido para assumir o Ministério da Justiça, o advogado constitucionalista já foi secretário de Justiça do governador paulista Geraldo Alckmin, PSDB, e secretário do ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD. Então é um cara altamente PSDB.
Correto? Então, o que aconteceu com o Aécio Neves? Voltando ao nosso raciocínio. O Aécio Neves, que é doido para ser presidente, mas não tem competência para isso, ele sabe que perde nas urnas. O que nós temos hoje? Vamos entender a situação. Nós temos um presidente eleito, né, que sofre ameaça aqui do Aécio Neves publicamente, que diz o seguinte: olha, se você não entrar na linha, conforme eu estou mostrando nesse vídeo, se você não entrar na linha, a gente vai te tirar. E por que ele sabe que ele pode tirar? Porque o processo que está julgando o Michel Temer, a chapa Dilma e Temer, está nas mãos do Gilmar Mendes, que é amigo antigo, foi indicado pelo Fernando Henrique. Por que ele deixou lá o Michel Temer assumir, então, se ele vai ameaçar o cara? Para barrar a Lava Jato. Agora eles são chefes da Lava Jato. A Lava Jato agora, se antes já não investigava a turma do PSDB, agora piorou. E aí o que acontece? Bom, ameaçou ele. Se o Michel Temer não andar na linha do PSDB agora, eles já, com essa amizade aqui com o Gilmar Mendes, já jogaram a coisa para 2017. E daí, pessoal, fica muito claro o seguinte: conforme o Lula vai crescendo nas pesquisas para ser presidente do Brasil, as chances de o Gilmar Mendes voltar e tirar o Temer e daí assumir, entrar na máquina o PSDB, porque o PSDB também está com todo o Congresso, vão ser muito grandes. Entenderam? É um pouco complexo, mas a gente tem que entender porque política e economia é complexo. Então você tem que conseguir ligar os pontos. E esses pontos são ligados através, mesmo a mídia sendo golpista, ela vai ligar esses pontos, ela vai dar pista. Se você faz jornalismo investigativo, você vai conseguir entender, montar todo esse quebra-cabeça. Tá? Então, resumindo, é isso. Michel Temer entrou, assumiu o cargo devido à sua vaidade, apoiado pelo PSDB, mas o PSDB está por trás, ameaçando o Temer. O Temer está sob controle, é um controle remoto que o PSDB tem sobre o Temer. Tanto que quando o PSDB fala alguma coisa, o Temer se treme todinho na base. Então, o Temer, por exemplo, ele queria fazer a reforma da Previdência, que é impopular, somente depois da eleição. Aí o que acontece? O Aécio Neves ameaçou aqui ele imediatamente colocou então a reforma disso para antes das eleições. Aí ele fez uma outra coisa lá, por exemplo, na ONU, né? E daí o José Serra meio que se desentendeu com o Temer. O Fernando Henrique já começou a falar que talvez o Michel Temer não termine seu mandato. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, que eu vou fazer daqui a pouco para o vídeo não ficar grande demais. Então, o que deixa o PSDB tão seguro do que ele está falando? De poder ameaçar de fato, de ter esse poder tão grande? Justamente o partido que acusa o PT de querer se eternizar no poder, do poder pelo poder. Hoje o PSDB, jogando isso na conta dos outros, ele é um partido que tem um poder muito grande. Por quê? O presidente do país, hoje o Michel Temer, ele está nas mãos do Gilmar Mendes, que vai julgar a chapa dele. O Gilmar Mendes foi indicado pelo PSDB. O PSDB hoje é chefe da Lava Jato. Tá? E aí o Michel Temer tem que fazer o quê? Andar na linha. Ele tem que andar na linha, porque senão Aécio Neves e a turma do PSDB, que são acusados de vários casos de corrupção no Brasil, assumem o país, a administração do país e fazem o que querem. Isso é o chamado golpe dentro do golpe. É típico de pessoas que têm esse pensamento neoliberal e que, para que elas cresçam cada vez mais, elas costumam jogar os seus próprios problemas na conta dos outros. Por exemplo, corrupção, que é típico do PSDB, eles jogam em outros partidos. Ditadura, que é típico deles, eles jogam em outros partidos. Alegam que defendem a democracia, mas por trás eles estão fazendo todo esse movimento golpista. Golpista, assim, descarado. Não, aliás, não é descarado, é discreto. E também é uma característica do PSDB, é ser discreto. Pessoal, por favor, compartilhem esse vídeo. É preciso que o brasileiro entenda o que é política e economia de fato. Política e economia não é para principiante.
e as chances do PSDB, o PSDB ele tem muita mídia na mão dele, né? Tem a máquina da mídia toda na mão dele, e eles estão manipulando muita gente no país. Então compartilhe esse vídeo para que a gente consiga desvendar isso e para que a gente não permita que se tenham eleições indiretas no Brasil. O risco é muito grande, porque o PSDB faria eleições indiretas, porque ele tem a certeza que o Congresso todo pertence a ele. Tá certo? Muito obrigado. Não deixe de colocar seu comentário aí sobre esse vídeo. Eu acho que é importante você compartilhar isso para que essa informação chegue a todos os lugares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.